gente vai falar sobre esse conteúdo que é muito comum entre as mulheres. Então aqui nos atendimentos eu percebo que é uma queixa bem comum, essa mulher que tá cansada, sobrecarregada, que engole muita coisa, que faz muita coisa e tá desconectada de si. Então hoje a gente vai entender quais são essas dinâmicas, o que tem por trás de você ter essa postura de engolir tudo, para que ao adquirir essa consciência você possa trazer uma nova postura mais expansiva para a tua vida. Então desde lá do ventre da nossa mãe, nós recebemos informações. É como se a gente fosse um computador e lá na barriga da nossa mãe já vai vindo todo esse programa conforme foi a vivência da nossa mãe. Então, se enquanto lá no útero a mãe tinha questões com a autoestima, que ela não se sentia bonita, se ela já era uma mulher tímida, que não trazia a voz dela, seja para o relacionamento, seja no trabalho, a gente vai recebendo esse programa. Então, por isso é que é tão importante a gente trazer uma visão mais amplificada, uma visão sistêmica, entendendo que as vivências da nossa mãe, do nosso pai, impactam a nossa vida. Então, a gente está com um programa cheio de vírus, cheio de falhas, cheio de crenças, e agora nós somos a representante do nosso sistema familiar que precisa romper com tudo isso. Então talvez você viu a tua mãe muitas vezes dentro do relacionamento calada, engolindo coisas, aturando coisas, fazendo tudo. Então na tua mente, no teu programa, amar é isso, é servir, é fazer pelo outro, é eu me silenciar para, vou manter a paz do lar, não sou eu que vou ser a pessoa que vai destruir aqui a paz, então você engole coisas em nome dessa paz, só que dentro de você não existe paz, existe o cansaço, a exaustão. Então quantas vezes você engoliu o choro para não quebrar a harmonia do lar, para que talvez os teus filhos não te vissem chorando, para que eles não se sentissem com pena de você. E você vai sustentando esse lugar de força. Eu aguento tudo, eu faço tudo para todo mundo. E quem faz por você? E aí você vai perdendo a tua essência, porque você vai engolindo. Aí talvez teve em algum momento que tu deu uma risada mais descontraída, mais alta, e alguém chamou a tua atenção. Ai, que risada estranha. Ou até mesmo lá na infância, que feio chorar, engole o choro. É feio sentir raiva. E você vai reprimindo os teus sentimentos. Você vai ficando adormecida, desconectando do teu sentir. E quando você percebe, você já não tem mais nem prazer na tua vida, porque você está se bloqueando, se impedindo de ser quem você é. Então, às vezes vem alguém, traz um lixo emocional, despeja esse lixo emocional e você fica ali, quietinha, ouvindo, porque te ensinaram que você tem que ser boazinha, que você precisa escutar o outro. Aí daqui a pouco lá no trabalho, o colega vem, pede ajuda, você tá cansada, você já tem todas as tuas demandas de mãe, de mulher, de esposa, de trabalho, mas veio um colega, pediu algo, aí tu não consegue dizer não, aí você pega além daquilo tudo que é teu, que tu já tá sobrecarregada, você ainda faz o trabalho do outro porque você tem vergonha de dizer não, você tem vergonha de dizer não consigo, tô até aqui só das minhas demandas. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Às vezes você nem tá bem. Aí a amiga liga, ai amiga, aconteceu isso. Você tá sem energia pra você. Mas você tem vergonha de dizer, amiga, hoje eu não consigo te escutar. Vamos combinar amanhã, que daí eu tô mais tranquila, eu tô bem comigo mesma e aí eu vou poder te ajudar de uma forma mais efetiva. E você acaba engolindo. Sim, né, Amena? Deixa eu ver se vocês colocaram mais algum comentário. A Duda também, verdade, vocês estão se conectando, vocês são essas mulheres que engolem tudo. Meu marido me ofende com palavras e ele não tá nem aí. Então, vamos entender isso aqui, Ana. Então a gente vai engolindo um monte de coisa, deixando de ser quem a gente é, e daqui a pouco a gente não sabe mais nem quais são as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos sonhos,
porque a gente tá querendo agradar a família, o filho, então vamos em tal lugar porque meus filhos gostam, vamos em tal lugar porque meu marido vai ficar feliz, e a gente esquece da gente. E aí, se eu tenho um marido que me ofende com palavras, às vezes eu vou para esse lugar de, não vamos piorar a situação, às vezes o relacionamento já tá com um atrito, e aí se eu querer brigar, se eu querer falar, vai dar mais conflito, então eu deixo assim, e aí eu vou lá pro quarto, choro lá em silêncio, e eu deixo que o outro faça o que ele quiser comigo. Porque talvez lá atrás eu fui essa menina que aprendeu que para ser vista, que para ser amada eu precisava servir, eu precisava fazer, que eu não podia reclamar. Não reclama de barriga cheia, ai que feio, tá sempre reclamando, vai agradecer. E aí você acha que você tem que aguentar tudo, aturar tudo, que amor é suportar. Mas você precisa trazer o teu posicionamento. A partir de hoje, você precisa entender que se lá no passado você recebeu esse programa que você deveria fazer, que você deveria silenciar, porque você já herdou um programa das mulheres da família. Nós mulheres fomos muito silenciadas, nós fomos abusadas. Então todas essas dores e sofrimentos estão aí no teu DNA. E você precisa tomar consciência que você não precisa ser mais igual à tua mãe, à tua avó, à tua bisavó. Muito pelo contrário. Você precisa ser a pessoa que vai romper com esse ciclo, que vai fazer diferente, que vai trazer a tua voz para o mundo. Então a gente pode falar qualquer coisa para o outro, até mandar tomar naquele lugar, se a gente tiver uma amorosidade para falar isso. Então é esse lugar profundo que eu preciso entender que a partir de hoje eu rompo um padrão, eu me acolho, eu acolho a minha menina interna. Eu não preciso mais ficar recebendo migalha, aturando desaforos para mim poder me sentir amada. Agora eu me amo, então eu consigo trazer o meu posicionamento. Então muitas vezes você não consegue falar, você fica aturando as grosserias do teu parceiro porque tu vai pro erro teu. Então tu silencia. A partir do momento que tu entende que tu tem valor, que tu é importante, que tu é uma pessoa amada, você não atura mais desaforo. Quando a gente vai entrando nessa jornada de autoconhecimento, que a gente vai fazendo terapia, que a gente vai se lapidando, a gente compreende, opa, não é sempre tão fácil eu tá bem, eu tá alegre, eu tá expansiva. Eu tive que investir na terapia, eu tive que investir em curso, eu tive que ler livros. Como assim? Eu faço todos os esforços e agora vem alguém e joga o lixo em mim? É como se, vamos usar uma simbologia, você passou o dia inteiro num spa, tomando banho de banheira, ficando perfumada, você recebeu massagem, você tá toda cheirosa, toda expansiva, mas se você cair lá dentro da lata do lixo, quanto tempo demora para você perder aquilo que você passou o dia inteiro se cuidando? É 1 segundo. Você vai ficar catingando. Então, como eu permito que eu faça os meus processos para ficar bem e daqui a pouco vem o outro e joga um desaforo, faz uma ofensa, fala o que quer e eu me calo. Não, eu preciso trazer o meu posicionamento. E o que eu falo muito aqui para minhas clientes, só que esse posicionamento ele precisa estar alinhado do interno. Tem um exemplo que eu repito ele porque eu acho ele maravilhoso. Teve uma cliente que uma vez chegou e disse, olha, eu fazia o meu trabalho particular, atendia pessoas, fui chamada para trabalhar no emprego, só que elas estão me colocando num outro cargo que não é aquele que eu queria, não foi o nosso combinado. Então, às vezes, chega minhas clientes, que já eram clientes minhas antes, e em vez de elas darem essas clientes para mim atender, eu tô lá fazendo num serviço de menos valor e passam essas minhas clientes para as outras fazerem aquela função que eu fazia. Já falei, já reclamei, só que eu disse, pois é, tu já falou da boca para fora.
Mas tem questões do teu amor próprio. Quando tu resgatar o teu amor próprio, tu vai ter força para chegar e posicionar. Porque até então é como se fosse um gatinho que fosse lá miar, mas no fundo elas sabem que tu vai botar o rabinho entre as pernas e vai sair quietinha. Porque o nosso campo, ele chega antes das nossas palavras. Quando eu trouxe essa consciência para ela, naquela mesma semana, ela conversou de novo e disse, não, a gente fez um acordo, eu vou fazer X função. E dessa conversa, naquela mesma semana, elas contrataram outra moça para fazer aquela função que ela estava fazendo e que não era o combinado. Eu disse, vice, porque agora tu trouxe o teu campo alinhado, tu trouxe o teu amor próprio, o teu posicionamento foi real. Antes tu comunicava algo, mas tinha um lixo emocional de que eu não sou boa o suficiente, ou eu vou reclamar e se não der certo eu vou ficar engolindo, não vou sair. Agora tu entendeu, ou é desse jeito que foi o contratado, ou eu saio. Porque ela visualizou o quê? O seu amor próprio. Então por isso que é importante a gente ir o quê? Atualizando o nosso programa. Senão a gente fica atraindo situações, reforçando as nossas crenças, repetindo situações e a gente fica aqui num grau de estagnação. Aí o teu campo se fecha, a tua energia fica pesada, fica densa, as coisas começam a bloquear na tua vida. Então é esse lugar profundo que você precisa entender que para as coisas mudarem, para que vivências parem de se repetir, você tem que determinar algo. Quando tu sai dessa live, o que tu vai determinar? Daqui em diante eu não aceito mais isso, é desse jeito. Quais são os teus valores? Tu precisa ter claro quais são os teus valores, o que tu vai aceitar dentro de uma relação, o que tu vai aceitar dentro do teu trabalho. É esse lugar que tudo vai mudar a partir do teu posicionamento interno. Quando você muda, todo o teu externo se altera, porque a todo momento o nosso campo ele está comunicando algo para o externo. Então, se eu tenho crenças de que eu não sou boa o suficiente, que eu vi lá minha mãe se calar, silenciar, e eu acho que eu tenho que repetir esse padrão porque esse é o correto, então eu continuo sempre sendo a boazinha, sendo a salvadora, que faz tudo para todo mundo, e o que você recebe em troca? A gente não recebe nada, né? Porque só quem pode fazer pela gente é a gente mesma. Então não adianta você fazer as coisas para os outros e querer cobrar algo em troca. Você faz por você, você se dá amor, você se nutre. Então faz parte da nossa evolução a gente trazer a nossa voz ao mundo. Quando você silencia, aqui acontece um bloqueio do teu chakra laríngeo. E aí é que começa a vir, inclusive, sintomas físicos. Dor de garganta, fica aquele pigarro, aquilo que eu queria ter falado e eu não falei. Problemas, disfunções na tireoide. Então, você vai reprimindo as tuas emoções na garganta. Tem aquela frase que diz, parece que eu engoli um sapo, né? Então fica aquilo, todas essas emoções reprimidas. E aí vai indo, isso aqui tá tão reprimido, bloqueado, que tu não consegue mais trazer o teu sentir, trazer a tua voz, trazer a tua verdade. E é só nossa autenticidade, é só quando a gente tem a ousadia de ser quem a gente caminha para o sucesso. Agora, se eu me reprimo, eu me calo, porque muitas mulheres foram silenciadas, muitas mulheres foram caladas, e eu continuo nesse programa repetindo esse padrão, bloqueia, eu não consigo mais trazer essa minha voz suave, verdadeira, amorosa. Aí você não fala naquele momento, aí daqui a pouco você tá jogando uma farpa. Ah, né, porque aquele dia tu falou isso, né? Ah, porque a errada sou sempre eu, né? E você vai saindo do teu lugar de amorosidade e você vai se tornando reativa. E aí, quando você
se torna reativa porque você está na dor, no sofrimento, o outro fica também mais reativo. Então entende que aqui vai chegando um ciclo que você está silenciando, calando, você está na dor, no sofrimento, aí você não verbaliza com amorosidade, aí você respinga essas farpas de dor, você se torna reativa, e aí piora mais ainda, quem está sendo agressivo contigo começa a ser ainda mais agressivo, e você diz, Deus, o que é? Eu sou uma pessoa tão boa, eu só quero paz, e olha o que está acontecendo na minha vida. As coisas se repetem. E o outro vem e faz isso e fala isso comigo. O óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio para ti não é óbvio para o outro. Você precisa dizer, ei, aqui é o meu limite. Eu me sinto assim quando você fala desse jeito. Não tá legal. Então você tem que trazer o teu posicionamento, o que serve, o que não serve para ti, o que é valor, o que não é valor para ti. Enquanto tu não trazer a tua voz, o outro acha que tá tudo bem. Enquanto você não reclamar, tá tudo bem. Enquanto você não se posiciona, você não é respeitada. Você vira um burro de carga fazendo tudo para todo mundo para poder receber uma migalha de amor. É ou não é? Quem é que tá aqui que sente que é essa mulher que engole tudo? Já acho importante, porque a maioria das mulheres que eu atendo, elas estão nesse lugar de muita dor, de sobrecarga, de exaustão, silenciando, seja dentro do relacionamento ou dentro do trabalho. Aqui para minhas clientes, né? Aqui na terapia, na live eu tô trabalhando com vocês mais a nível mental, de compreensão, para que vocês comecem a identificar, opa, eu sou essa mulher que engole tudo, porque senão talvez você nem perceba. Você acha que é normal ser assim e tu vai tocando a vida assim e vai repetindo coisas e acha que é Deus que não tá olhando para ti. Aqui na terapia eu já trabalho com ferramentas mais a nível energético, para soltar do corpo as tuas dores. Senão a tua menina, quando ela escutou, engole o choro, não sonha alto demais, ui, mas tu é uma filha ingrata, ui, mas tu é assim, tu é sempre uma desleixada, a tua menina fica travada. Então aqui eu uso de ferramentas para soltar do teu corpo esse travamento, para que tu consiga trazer novas posturas para a tua vida. E aí o que eu digo para minhas clientes? Só que no teu dia a dia tu também vai ter que fazer a tua parte, de começar a se posicionar, de começar a dizer não. Você precisa tornar essa pessoa que você deseja ser, ou as situações que você deseja atrair na tua vida, elas precisam o quê? Da tua mudança. Não adianta tu fazer mais do mesmo, se doar mais, fazer mais, porque tu tá se afastando ainda mais de ti. Então precisa você se desafiar a fazer algo diferente e ser essa pessoa diferente. Miss, a terapia, pode me chamar no link da bio. Deixa eu compartilhar com vocês também. Além da terapia, eu tô lançando agora, vai ser aqui, novidade para vocês exclusivamente, não falei com ninguém ainda. Mas eu tô finalizando um mini curso de terapia autoaplicável, o fim da mulher que engole tudo. Lá vão ter aulas para vocês destravar essa consciência dessa mulher fazedora, dessa mulher que engoliu a sua voz, que se perdeu de si. Tem meditações, tem exercícios de cura, tem uma aula que é as raízes invisíveis do amor, para vocês entender, né, que essas questões com pai, com mãe interferem no nosso modo de agir. E eu tô trazendo ele um valor simbólico de R$47 como um propósito. Eu senti muito forte no meu coração de que mais mulheres possam viver essa cura e que o valor financeiro não seja um empecilho, porque muitas mulheres querem fazer a terapia e, mas tô apertada, não tô conseguindo. Gente, R$47
É um preço assim mega simbólico, tá? Porque aqui vocês estão adquirindo consciência, mas como eu falei, precisa soltar do corpo. E aí, nesse mini curso, são 7 aulas de conteúdo. Eu trago ali a comunicação feminina, que é incrível, onde você vai começar a ser ouvida dentro da relação, porque uma das queixas que eu recebo também, não vou falar mais, eu falo, meu marido não escuta, não dá certo. Então muitas mulheres desistiram de falar. Só que quando uma mulher desiste de falar dentro de um relacionamento, o relacionamento acabou. Então eu senti muito forte, conversando com uma cliente, ela estava com essa dor profunda, meu marido é grosso, então eu não falo, eu fico calada. E eu disse, pois é, e vocês têm um relacionamento? Eles estavam num relacionamento por conveniência. Mas não tinha mais conexão, não tinha diálogo, era cada um por si. Então isso bateu forte comigo e eu relembrei. Porque as coisas vão melhorando e às vezes a gente não percebe. Só que eu lembrei também de uma antiga eu, que muitas vezes o meu parceiro era um pouco grosseiro comigo e eu ficava sentida, ressentida. E parece que eu pedia uma mudança para ele, mas ele não mudava. Até que eu fui fazendo meus processos de curar a minha criança interior, de eu ver o meu próprio valor. E aí lembra que eu dei o exemplo da minha cliente? Só quando o nosso campo interno se alinha com a nossa voz externa, o outro nos escuta. Não adianta eu dizer para o meu marido, mas tu é um grosso, se eu tô com desamor, se eu não me trato bem, se eu não enxergo o meu valor. Então quando eu me amo, que eu me respeito e eu comunico amorosamente, não é na dor. Porque a gente tem um excesso de uma energia masculina e que a gente vai com força. Tu é sempre grosso comigo, tu é igual, tu isso e tu aquilo. Não. Um olhar de amorosidade. Ei, eu vejo o meu valor. Quando tu fala assim, eu fico sentida, chateada. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado. Então tu começa a conseguir trazer a tua voz. Então lá dentro desse mini curso vai ser esse teu despertar interno para te resgatar o teu amor, para te começar a alinhar esse teu posicionamento. Lá tem uma meditação muito linda que é para esse desbloqueio do chakra laríngeo, para te começar a trazer a tua voz, porque talvez você escutou, engole o choro, aguenta firme, e aí tá travado aqui. Então, por mais que às vezes tu tenha essa consciência aqui na live, mas é na tua mente, precisa liberar do corpo, tá? Quem quiser, depois que terminar aqui a live, no link da bio diz quero curso, tá? Que aí eu mando o link para vocês. Aproveitem, tá? Que é o preço de inauguração. Vocês estão recebendo aqui em primeira mão e vai ser R$47 nesses primeiros dias. Então aproveita, R$47, o que tu compra hoje? Nada. E quanto tempo tu vai ficar aí engolindo, silenciada, frustrada, triste, teu campo fechado, trava a tua prosperidade, trava o teu relacionamento? Quanto vale o teu relacionamento, tu poder ter essa liberdade de ser quem tu é, trazer a tua expressão, a tua comunicação, gerar conexão, te posicionar no trabalho? Eu tive uma cliente que viveu algo muito lindo, que ela me procurou, Grace, quando eu vou falar, eu tenho medo se eu vou magoar a pessoa, se ela vai me interpretar mal. E a gente começou a fazer a terapia, ela se transformou em outra pessoa, ela começou a trazer os sentimentos dela para o parceiro ficou muito feliz porque o parceiro reclamava que ela era muito silenciosa, que ela não se comunicava, e para ela dizia assim, eu acho que o que eu vou falar não tem importância, mas tudo que o marido queria era ouvir ela, ouvir o sentimento dela. Aí ela ficava cansada, sobrecarregada, com raiva e se afastava do parceiro. E conforme ela foi trazendo a voz dela, o parceiro foi gerando conexão, o parceiro começou a ajudar ela nas atividades de casa, ela começou a falar lá no trabalho dela e o chefe dela percebeu o movimento onde ela estava liderando mais o grupo dela. O chefe inclusive deu um aumento no salário dela. Então percebe o quanto é importante tu trazer a tua voz no mundo e tu não ser só mais uma, porque às vezes a gente tem esse lugar, mas o outro fala melhor que eu, mas aquele profissional é melhor que eu, mas tu tem um jeito único e as pessoas vão se conectar com o teu campo, porque talvez tu tem algo que só tu tem e que talvez pode ser que o outro tenha mais formações, mais certificados ou que até fale melhor que tu,
Só que tu tem uma história, tu tem algo que as pessoas vão conectar contigo. Mas só que para isso tu precisa trazer a tua voz. Se tu achar que o que tu fala não é importante, quantas pessoas tu deixa de ajudar? Eu já tive uma cliente que ela também falou isso. Eu não falo. Pois é, mas olha só, se tu comunicasse isso aqui que tu tá passando e que tu te superou, outras pessoas, elas iam olhar e iam se inspirar a mudar. Isso já é uma forma de servir para o mundo. Às vezes a gente não precisa fazer algo grandioso, mas basta a gente ser, trazer as nossas vulnerabilidades, compartilhar. Desde isso não tive a oportunidade de criar minha própria personalidade, mas Lady, não fica no vitimismo. Até então, talvez, né, os teus pais te limitaram, só que agora tu é uma adulta, tu já pode fazer diferente. Então, que essa live seja esse, sabe, limpeza aqui de vírus, esse start para te começar algo novo. Então, visualiza qual é essa personalidade. Eu quero ser mais comunicativa, eu quero ser mais amorosa. O que que tu quer, Lady? Pensei em separar, então, é isso que eu tava falando. Quando a gente começa a se calar, é o fim do relacionamento. Então, por isso que é tão importante vocês trazerem a voz de vocês, parar de engolir tudo. Quero muito mini curso, isso, gente, sério, de coração. Eu fiz porque eu tenho um propósito e eu quero trazer vocês para pertinho de mim para que depois vocês sintam muito desejo de vir fazer a terapia comigo. Então, é assim, é uma degustação, tá? Para vocês tirarem essa bloqueia do dinheiro, para vocês entenderem o quanto gera valor, né? O quanto vocês vão destravar no relacionamento, na prosperidade. Então, para vocês se permitir, porque às vezes as pessoas não sabem para que é a terapia. Acha que é porque eu preciso estar em pé de guerra, o mundo tá caindo, ou terapia é pra louco. Não, gente, a terapia é pra gente se tornar uma pessoa melhor, pra gente destravar, pra gente romper padrões familiares. Olha que maravilhoso, né? Tu romper com um ciclo que vem, e a gente precisa muito, nós mulheres. A gente foi silenciada, castrada, abusada, por quê? Porque a gente tem algo poderoso, a gente é magnética, a gente gera vida, a criação, e a sociedade não quer isso. Quando tu te cura, tu abre caminho para tua filha. A tua filha já vem com mais liberdade de ser quem ela é, com a vida mais destravada. Então a gente é essa geração que precisa romper, que a gente precisa vir para nossa energia feminina, porque pelo excesso de trabalho, de demanda, a gente está no excesso da energia masculina e isso está acabando, detonando com os relacionamentos. Lá no mini curso eu já dou essa pincelada, tem um exercício bem legal lá de conexão com a energia feminina. Ai, tá incrível, eu sou suspeita a falar, porque eu tô amando, eu tô finalizando ele, mas eu já tô liberando as primeiras aulas. Veio de encontro para o meu uma aula bem bacana que eu falo sobre a lei da atração, porque quando a gente vai silenciando a nossa voz, o nosso campo ele vai sendo denso. E aí a gente tem a escala das emoções. Então eu só posso co-criar a vida que eu desejo quanto mais alto eu estiver vibrando, que a minha energia ela tá mais expansiva. Agora, se eu tenho toda a memória lá de dor, das minhas ancestrais, de mãe, de bisavó, do que elas sofreram, de que elas foram silenciadas, que muitas vezes elas não podiam nem escolher um parceiro, elas queriam estudar e não podiam, queriam trabalhar e não podiam. Então, olha, quanta coisa a gente precisa limpar para a gente soltar as dores. A gente tem também todos os movimentos sistêmicos, às vezes a gente está infringindo leis sistêmicas, a gente às vezes não está honrando pai e mãe, ou está excluindo, ou está com ressentimentos, enfim, e aí a vida traz bloqueios. Quando eu sou essa mulher que eu engulo tudo, eu faço tudo pelo outro, tem uma segunda lei, que é a lei do equilíbrio de troca. Eu o quê? Desequilibro a lei de troca, então de novo vai vir sintoma, vai vir bloqueio, a minha energia vai ficar densa. Lei do pertencimento, se eu tô excluindo alguém, porque às vezes eu faço, e daqui a pouco também eu me encho de raiva e eu digo, daí eu excluo alguém da minha família. Talvez você fez pela tua mãe e agora tu entrou num lugar de raiva e diz, agora eu não quero mais saber. E tu interrompe o fluxo de amor, porque mãe é a abundância, o magnetismo, a autoestima.
Então, por isso que lá no comecinho eu comecei a falar de mãe. Mãe é a nossa primeira casa, a gente já recebe essa programação de limitação daquilo que a nossa mãe vivenciou ou da vivência que ela estava vivendo. Talvez no momento da gestação a tua mãe estava passando por dificuldades no casamento ou no mundo financeiro, e aí tu já vem ao mundo como se tu não tivesse valor, como se as coisas são muito difíceis. Então tu começa a te perder de ti, da tua essência, já lá no útero da tua mãe. Depois vem a infância, o que a tua mãe falou, ou que olhar até hoje, tu é uma adulta, mas dentro de ti existe essa menina. E o que essa menina ainda está esperando? Às vezes um elogio da mãe, um reconhecimento, filha, tu é incrível, filha, como tu é foda. Às vezes a gente está esperando isso das nossas mães. Só que quando eu ainda estou esperando, porque a minha menina tá na dor, eu fico aqui, ó, de costas para a vida. Então a vida acontece aqui, mas eu tô de costas. Mãe, tô esperando o teu olhar. Mãe, tô esperando o teu pedido de desculpa. Ou a nossa colega ali falou, né? Nossa, mas não consegui formar a minha personalidade. Então tudo bem. Eu tô trazendo esse conhecimento para que você identifique, não é pra gente julgar. Mas eu preciso constatar que realmente eu tive faltas, que talvez eu não recebi esses elogios que iriam melhorar minha autoestima, só que hoje eu sou uma adulta. Então hoje eu faço por mim. Se eu não recebi elogio da minha mãe, hoje eu digo, nossa, vamos pegar aqui. Nossa, Roberta, nossa, Miss, como tu é incrível. Eu sou incrível. É como se tivesse uma adulta olhando lá para aquela menina e nossa, que incrível, tu não recebeu lá aquele amor que a gente gostaria, aqueles elogios, aquelas oportunidades, mas olha até onde tu chegou, eu sou incrível, olha quanta coisa eu conquistei, o quanto eu me fortaleci com essa dor, o quanto eu me transformei, uau, eu sou incrível. Porque a gente tem a tendência de olhar aquilo que a gente ainda não chegou, a meta que a gente ainda não chegou, e aí a gente baixa a nossa frequência. Aí a gente fica aqui no vitimismo. Não tive, não conquistei ainda, não cheguei no meu resultado. E se eu baixo a minha energia, aí ferrou tudo mesmo. Porque para mim co-criar, eu preciso estar vibrando aqui mais alto, na coragem. E coragem vem de um lugar de o quê? Que eu possa me posicionar, trazer a minha voz. Não vai ter como tu chegar nesse mínimo de frequência da coragem enquanto tu não te posicionar. Aí tu vai desejar, tu vai reclamar que Deus não tá dando a vida, os resultados que tu deseja, mas tu não tá sendo essa pessoa coerente para conectar com essas oportunidades. Porque a gente tá aqui e a gente não tá aqui só para trabalhar, comer, brincar, dançar e numa festa. A gente está para evoluir e faz parte da tua evolução o teu desbloqueio do chakra laríngeo. E hoje eu estou muito feliz com esse mini curso porque isso já foi uma tremenda dor. Eu também era essa mulher que engolia tudo. No trabalho eu não conseguia me posicionar, dizer, fulana, isso aqui não é desse jeito, a gente combinou que não pode mexer em horário, que não pode desmarcar as clientes. Eu mandava mensagem, eu ficava ruminando, nervosa, porque eu tinha vergonha de falar, de dizer para a pessoa que estava errado. Então eu sofri muito e as situações se repetiam. E eu era essa pessoa que dizia, Deus, eu sou uma pessoa tão boa, só tô querendo paz. E por que as pessoas não entendem? Eu já falei que não pode ser desse jeito e elas repetem. Eu tinha que aprender. Eu tinha que trazer a minha voz e dizer, fulana, é assim, para o bem maior funciona desse jeito. E eu gostaria que fosse cumprido desse jeito. Ou às vezes a gente quer agradar, sabe que o outro não quer daquele jeito, que quer de determinado jeito. Eu sou uma adulta e eu vou desagradar. Nem Cristo agradou a todo mundo. Então rompe com esse lugar de boazinha, de perfeitinha. Não, tu não é perfeitinha, não. Sai desse lugar que é pesado. Senão tu vai vibrar aqui baixinho, no peso, na falta. Então a partir de hoje, sai dessa live com esse olhar. Quem é essa mulher
que eu quero ser. Tu precisa se conectar, porque existem milhões de possibilidades. A mulher que não deu certo, que silenciou, que repetiu um padrão da família, a mulher que talvez começou a falar algumas coisas e destravou um pouquinho, a mulher que, uau, liberou a voz, falou, se posicionou, sentiu liberdade de ser quem ela é e teve o sucesso no relacionamento, na prosperidade. Então, qual delas tu vai te conectar? Então, quando eu visualizo qual é a minha versão, é como se essa versão também caminhasse na minha direção. Então, tu começa a ter insights. O que eu precisaria fazer? Opa, tenho bloqueios, não estou conseguindo sozinha, vou agendar minha terapia, vou investir em mim. Porque muitas vezes tu não quer gastar contigo mesma. Tu gasta com o filho, com todo mundo, mas na hora que é pra ti, tu não enxerga o teu valor. Pra que eu vou gastar dinheiro comigo? Porque tu acha que tu não vai conseguir fazer essa transformação. Então determina, eu vou fazer o que tiver que fazer, que passo tiver que dar. Eu vou me transformar, eu tenho valor, eu vejo o meu valor. Se ninguém até hoje não viu o meu valor, agora eu vou ver o meu valor. Enquanto tu não enxergar o teu valor, ninguém vai enxergar o teu valor. Porque a todo momento a gente está criando a nossa realidade. Isso, bota ali o coraçãozinho, porque daí vai chegando para mais pessoas. Mais mulheres precisam, desbloquear. Por quê? Porque a cura de uma mulher é a cura de outras. Quando eu faço meus movimentos, eu estou destravando. Eu vou curar 7 gerações anteriores e 7 gerações posteriores. Quando eu falo e eu sou o exemplo, que eu não estou nem ligando, eu posso inspirar outras pessoas que elas entendam, nossa, aquela pessoa ali, ela tem um jeito dela talvez meio desbocado, ela fala uns palavrão, mas ela é ela mesma e ela tá prosperando, e ela tá tendo um bom relacionamento. Opa, eu também posso ser quem eu sou. Porque senão a gente fica na comparação e a gente quer caber num lugar. Aquela fulana que tem sucesso, ela é toda certinha, ela fala assim, ela tá sempre com o cabelo impecável, ela é toda perfeitinha. Aí você acha que você tem que fazer tudo igual àquela. Mas se for pra te ser igual àquela, criatura, não tem razão de tu existir se for pra ser igual a outra pessoa. É o teu jeito. Então talvez é o teu jeito às vezes meio desbocado, meio desorganizado, meio louco, meio divertido, ou mais durona. Claro que a gente não vai ficar, na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim, né? Eu nasci assim, você sempre assim, morri assim. Não, a gente tem a consciência, mas tem questões que são da tua personalidade. Então tem pessoas que vão ser mais introvertida e tá tudo bem, tem pessoas que vão ser mais extrovertida. A gente estica um pouquinho esse elástico para melhorar. Eu, por exemplo, era uma pessoa super tímida, com vergonha de falar. Então, comparado com talvez uma outra pessoa extrovertida que chega no ambiente rindo, se conectando com as pessoas, talvez eu não vou chegar nesse ponto. Mas olha o quanto evoluí. Hoje eu abro uma live e eu não preparei nenhum conteúdo para essa live. E eu tô aqui interagindo com vocês, e hoje eu posto vídeo, hoje eu tô gravando o curso, mas eu fui essa mulher que morria de vergonha de abrir a boca. As pessoas às vezes não escutavam nem a minha voz de tão baixinho que eu falava. Então é possível. Então se eu conseguir, você também consegue. Deixa eu ver, eu faço e não tenho valor. Isso, porque o que acontece? Existe um triângulo que dentro da psicologia a gente fala que é o triângulo de Karpman, onde no topo tem a vítima, o agressor e o acusador. E o que acontece? O salvador. Toda vez que eu entro numa atitude salvadora, que eu quero salvar, eu quero tirar a dor do outro, eu quero fazer, sabe aquele lugar assim? Primeiro tu faz uma gentileza, daí a pessoa super te agradece. Aí depois tu faz de novo, a pessoa, ela entende, opa, isso aí é a função dela fazer. Ela tem a obrigação de fazer, e daí ela já nem te dá mais obrigado. Numa próxima vez, quando tu não fazer, ela identificou, registrou que aquilo ali era o normal de tu fazer. E aí, da boazinha, da salvadora, que ela te colocava lá no pedestal, nossa amiga, que maravilhosa, tu faz as coisas por mim, nossa, que incrível que tu é a melhor pessoa do mundo. Aí no dia que tu não fizer, tu vai lá pra outra ponta de agressor. Entende?
Toda vida que tu entrar no Salvador, tu vai cair lá uma hora ou outra no agressor. Então não entra nesse triângulo, não entra nessa postura de fazer demais pelo outro, porque senão vai ser tóxico. Ou tu vai fazer e ver que não tá sendo proporcional, que tá tendo desequilíbrio da troca e daqui a pouco tu tá de saco cheio, tá com raiva e diz, ai, também agora eu não faço mais, aí tu vai pro outro oposto, tá? Abafando, e às vezes a gente fica se retraumatizando, porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é o presente e o que é passado. E aí toda vez que eu digo, ai, lá na minha infância eu vivi isso, essa dor, tu libera toda aquela química no teu corpo. Então aqui eu te escuto uma vez para me identificar a tua história e depois eu entro na parte de reprogramar. Eu faço aqui constelações espirituais que tem códigos de cura, onde tu olha para tua dor, tu entende, tu enxerga, mas tu toma a decisão de soltar. E aí tem palavras de cura para liberar da tua alma, é um olhar mais profundo de liberação para que tu consiga trazer novas posturas para a tua vida mais expansiva. E daí eu também trago todo o olhar sistêmico, tá? Então é um trabalho assim bem completo. Aí eu indico floral, é um trabalho assim acelerado de cura, porque eu trago vários pilares, o energético, o mental, o espiritual. Então eu vou trabalhando vários pilares que talvez você precisaria buscar em vários profissionais, talvez no psicólogo, no que vai trabalhar a energia, no que vai trabalhar a constelação. Aqui, como eu tenho muito conhecimento, então eu tenho o meu próprio método de cura, onde eu reúno tudo aquilo que fez sentido para mim, que me curou, né? Eu trabalho muito a questão dessa cura da nossa menina interna, porque também foi as coisas que mais destravou a minha vida. Então eu vou trazendo todos esses conhecimentos para os atendimentos, tá? Vou trazer a minha visão aqui, né, dos atendimentos, e eu vejo muitos casamentos sendo restaurados, gerando conexão. O que eu vejo problema maior é que as mulheres estão excessivamente na energia masculina, porque como a gente veio para o mercado de trabalho, a gente precisou da energia masculina para fazer, porque o masculino é o externo, fazer, executar. Então quando a gente está na energia feminina, a gente está mais no sentir, no contemplar, no contato com a natureza, na meditação. Só que aí, se eu preciso ir trabalhar fora, eu preciso da energia masculina, e aí depois a mulher não consegue desligar, porque a gente não tem esse botãozinho, e aí ela tá dentro de casa na energia masculina, porque daí ainda tem louça para lavar, filho para cuidar, coisas para fazer, então tudo que é o fazer da energia masculina. E aí ela fica competitiva, ela quer controlar o parceiro, ela quer mudar o parceiro, ela fica raivosa porque é uma dor ancestral, porque talvez eu tive uma mãe que não pôde falar no relacionamento, que foi traída, eu tô leal com essa dor dessa minha mãe. Então às vezes eu vejo meu parceiro e no fundo eu tenho raiva, mas não é dele, é a raiva que eu herdei da minha mãe, ou porque eu escutei a minha mãe falar, homem é tudo igual, homem não presta, homem isso. E aí a gente vê o parceiro como um inimigo. E aí vai se desconectando. Então aqui nos meus atendimentos eu trabalho muito essa conexão da energia feminina, comunicação feminina. Lá no curso eu já trago um pouquinho desse conhecimento, exercícios. Então me chama no direct ou lá no link da bio, quem conseguir acessar o meu WhatsApp para mim mandar o link. R$47, gente, para transformar a tua vida, o teu relacionamento, a tua prosperidade, porque tudo começa o quê? Na nossa voz. Se eu sou uma pessoa tímida, eu não estaria aqui fazendo live, eu não estaria aqui fazendo propaganda, ninguém ia me conhecer, ninguém ia saber que eu existo. Então a gente precisa destravar a nossa voz. O outro volta e me machuca mais ainda, e a gente fica nesse ciclo de duas pessoas reativas, seja no relacionamento, seja com mãe, seja no trabalho, certo? Para que a gente possa se reconectar com o nosso feminino, isso salva casamentos, como eu estava explicando, quando a gente vem para o nosso feminino, quando a gente traz essa nossa voz de uma forma mais amorosa, porque a gente entende que a gente precisa fazer as curas, curar a nossa menina interna, porque muitas vezes a gente está achando que o problema é o outro, que o outro é agressivo. Eu mesma, no meu relacionamento, quando eu disse que às vezes eu sentia o meu parceiro um pouco agressivo, eu não percebia. Mas depois que eu comecei a estudar a constelação familiar,
Eu observei que às vezes eu tinha uma fala meio irônica, que eu sempre às vezes vinha com um tom de querer rebaixar o meu parceiro. No fundo, eu estava repetindo o que a minha mãe fazia, que eu achava que era feio. Mas lembra, quem tá aqui desde o comecinho da live, a gente recebeu um programa lá da mãe. Então aquilo ali era tão automático, porque eu via a minha mãe fazendo, e por mais que eu achasse muito feio, eu sou 50% a minha mãe. Então tinha uma parte de mim que tinha essa fala, esse jeito errado, e porque eu também estava no excesso da energia masculina, então eu queria controlar, queria mudar o meu parceiro. E para quem é o homem da relação, isso também é terrível. A gente acha que só eles são errados, mas muitas vezes a gente também é a parte chata da relação. Porque o homem, ele quer a liberdade também de ser quem ele é. E aí se a mulher todo o tempo quer mudar, veste assim, leva a blusa, faz isso, faz aquilo, não faz assim, não pode ser desse jeito. O homem, para manter a sua própria dignidade, muitas vezes ele tem que sair da relação. Porque senão ele vai deixar de ser quem ele é, para cumprir a cartilha da parceira. E isso é porque a parceira está no excesso da energia masculina. Então, quando a gente vai para o feminino, a gente tem uma leveza, a gente se conecta com as nossas curas, então a gente começa a ver menos o erro do parceiro, porque a gente está preocupada em se transformar, em não transformar o parceiro. Só que uma alquimia está acontecendo quando eu mudo naturalmente. Então, se eu me transformo numa parceira mais leve, mais amorosa, é natural que o outro também vai ser mais amoroso. Agora, se eu tô sempre com a espada na mão, na armadura, porque sim, a gente vem de um lugar de dor, de sofrimento, e às vezes a gente tá com essa armadura porque a gente tem medo de sofrer, de se magoar, de ressentir de novo, né? Mas é esse lugar que eu me curo para poder soltar toda essa armadura e vir com mais amorosidade para os relacionamentos. Já te dou um direcionamento. Um beijo grande!